Mateus 26. Vou ler do versículo 36 ao 46, capítulo 26, a partir do versículo 36. E diz assim o texto bíblico: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-o outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos porque mais uma vez aqui nós lemos uma porção da tua palavra. Mas clamamos que o Senhor permaneça falando conosco através da exposição das Sagradas Escrituras sob o poder do Espírito Santo. Necessitamos que o Espírito Santo trabalhe poderosamente nesse momento, nos fazendo entender, para que a palavra não se limite aos nossos ouvidos, mas desça ao coração, à mente, e venha gerar transformação de vida em cada um de nós. Fale conosco mais uma vez, ó Deus, como o Senhor sempre faz, sempre que nos reunimos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem, mais um lembrete apenas. As crianças estão conosco hoje, para que todos possam participar da ceia do Senhor. É possível que haja um ou outro barulho diferente, mas eu peço aos adultos que mantenham a atenção e a reverência. Se tiver uma criança brincando perto de você, não dê atenção. Você ajuda, não dando atenção a ela. Vamos entender as crianças, não é verdade? Mas vamos nos portarmos como adultos. Queridos, foi numa quinta-feira à noite que Jesus se reuniu com seus discípulos para aquela que seria a última noite deles juntos, antes da terrível cruz. Eles estavam reunidos para cearem a Páscoa, e os discípulos nem imaginavam o que estava para acontecer ainda naquela noite. A reunião começou com Jesus revelando, a reunião já começou bem, com Jesus revelando que havia um traidor entre eles. Tentem imaginar o clima de desconfiança que abateu aquele lugar. Apenas 13 homens, Jesus e os 12, dentro de um recinto. Aí chega Jesus e dá essa notícia. No versículo 21 do texto que nós lemos, diz assim: E quanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Deve ter sido uma bomba, um baque para todos eles. Estavam reunidos para celebrarem a Páscoa, para celebrarem a fuga, o escape, a libertação da escravidão do Egito. E no meio da refeição, você consegue imaginar essa cena? Enquanto comiam,
Um mordendo um pedaço de pão, o outro tomando um vinho, o outro com a boca cheia, um clima de alegria. E Jesus interrompe esse clima de alegria dizendo, ó, um entre vós há de me trair. Tem um traidor aqui em nosso meio. Se eu falasse isso hoje para os irmãos, causaria uma comoção. Mas imagine falar isso para um grupo de apenas 12 pessoas. Um grupo limitado, restrito a 12 pessoas. E Jesus revela que havia um traidor entre eles. Após revelar que seria traído, Jesus ceou com os 12, inclusive com o traidor. O traidor permaneceu à mesa. O traidor permaneceu participando daquele momento singular. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, diz que foi durante essa mesma ceia que Jesus passou a lavar os pés dos discípulos, inclusive do traidor. Jesus lavou ali 12 pares de pés de homens que ele sabia que naquela mesma noite fugiria para o abandonar. Ainda assim, Jesus lavou os pés dos 12. Irmãos, não tem nada de sublime, assim, de poderoso na cerimônia da lavação dos pés. Ao lavar os pés dos discípulos, lavar os pés era uma cultura antiga. Quem recebia alguém em casa chegava com os pés cansados, muita poeira, não havia asfalto, não havia... Enfim, então era comum mandar os servos lavar os pés dos visitantes. Jesus estava simplesmente dando um exemplo de humildade e dizendo que uns deveriam servir os outros. Por isso, na minha concepção, não há valor algum atualmente numa cerimônia de lavação de pés. Não há valor nenhum. Há valor em nós entendermos qual era a mensagem de Jesus e praticarmos a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus aos discípulos era o seguinte, ó, sirvam uns aos outros. Eles não servem uns aos outros. Nada adianta lavar os pés. Cerimônia na época. Jesus fez isso, ensinando-os a humildade, ensinando-os a servir uns aos outros. A seguir, naquela mesma noite, Jesus chegou para Pedro e alertou a Pedro que ele o negaria. Gente, tudo no mesmo jantar. No mesmo jantar. Tudo isso na mesma noite. Ele apontou que havia um traidor, ensinou os discípulos a servir uns aos outros, afirmou que Pedro negaria antes da manhã, antes do clarear do dia, o que Pedro negou. Uma noite que iniciou com boas expectativas por parte dos discípulos. Eles prepararam aquela reunião acreditando que seria mais uma ceia de Páscoa, como tantas outras que eles celebraram com Jesus. Mas aquela noite já era uma noite diferente, de intensos sentimentos, de surpreendentes revelações. E os discípulos saíram daquela reunião ainda sem entenderem o que estava para acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas um manto negro já estava cobrindo a vida deles. O texto bíblico diz que o diabo já havia se apossado de Judas. Se eu não me engano, foi Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, que nos alerta que quando o diabo apossou-se de Judas, Judas não ficou estribuchando pelo chão, fazendo coisas absurdas. Quando o diabo apossou-se de Judas, Judas foi lá e trocou Jesus por dinheiro. O texto diz que o diabo já tinha iniciado o seu plano. O plano macabro que tinha sido firmado entre Judas e os sacerdotes ímpios já estava em andamento. E naquela mesma noite, Jesus seria preso. E só ele sabia disso. Nem Judas imaginava as consequências do seu ato nefasto. A Bíblia não diz, mas é possível nós concluirmos que na cabeça de Judas, aquele que tinha poder sobre a morte, aquele que mandou calmar as tempestades, ia se livrar facilmente de uma turba de soldados. Acredito que Judas acreditava, sim, que ele poderia lucrar com Jesus sem sofrer grandes consequências. Mas Jesus sabia o que lhe esperava. O texto diz que então todos deixaram o lugar da ceia e foram para um outro lugar,
sem imaginar o que estava para acontecer. Judas sabia em parte, só Jesus sabia o todo. Aí começa o texto que nós lemos hoje, no versículo 36. O texto de hoje começa assim: em seguida a quê? Depois da ceia. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, Getsemane era uma espécie de jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras. O nome Getsemane significa prensa de azeite. Guarde esse detalhe. Prensa de azeite era o lugar onde as azeitonas eram prensadas ao máximo para se extrair um azeite puro. Foi para esse lugar de esmagamento, que Jesus se dirigiu após a última ceia. Foi para esse lugar de esmagamento, lugar que aponta, que tem uma conotação de sofrimento, que Jesus se dirigiu depois de ter ceado com os discípulos. Jesus sabia que antes de clarear o dia, ele estaria sofrendo flagelos nas mãos de soldados romanos. Mas o que mais nos chama atenção é o que está escrito no final do versículo 37. O texto diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Você consegue conceber isso? Você consegue imaginar? Aquele Jesus pintado nos quadros, aquele Jesus da série da Netflix, é fácil a gente entender ele angustiado, entristecido. Mas quando nós lembramos que estamos nos referindo ao Senhor do Universo, aquele que por uma ordem dele todas as coisas vieram à existência, o Deus que comanda, que governa todas as coisas, o Senhor dos exércitos, estava angustiado e entristecido. Jesus sabia de tudo que aconteceria desde a eternidade, ele já sabia. Mas nesse momento ele sentiu grande angústia, uma tristeza profunda, uma grande dor no coração. A palavra que foi traduzida aqui no texto, preste atenção aqui em mim, a palavra que foi traduzida por angustiar-se pode significar também estar deprimido. Você pode me imaginar deprimido, ou o irmão do lado deprimido, mas você consegue conceber, imaginar o rei do universo deprimido? Com uma alma dolorida e cheia de angústia, era assim que Jesus estava. A angústia de Jesus fica mais visível no versículo 38. Olha o que diz. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse ponto, Jesus expressou sua plena humanidade. O texto diz que Jesus estava muito triste, mas não era uma tristeza qualquer, não era uma simples tristeza. Está profundamente triste até a morte é o mesmo que sentiu uma tristeza tão intensa ao ponto de morrer de tristeza. Conhece alguém que morreu de tristeza? Uma tristeza tão forte, uma tristeza tão profunda, com força de matar. E nesse momento, segundo o texto bíblico, tudo que Cristo queria era companhia de irmãos. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele não queria que ninguém fizesse nada assombroso demais. Ele não queria que ninguém trouxesse para ele alguma explicação para o que estava acontecendo, alguém trouxesse algum alívio para a sua dor, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de incentivo. Ele não queria que ninguém lhe entregasse um livro de Augusto Cury. Não era isso que ele queria. O que ele queria era simplesmente um irmão ao lado, que não precisa falar nada, que não precisa fazer nada, mas a simples presença de um irmão ao seu lado era o que ele queria no momento de angústia. Mas nem isso ele teve. Jesus estava profundamente triste. Sozinho, abandonado, curtindo a sua tristeza.
Mas, irmãos, preste atenção, Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria traído por um amigo. Nós ficaríamos tristes, não é verdade? Se você descobrir a traição de alguém que você ama, é suficiente para sentir essa dor até a morte, mas não era isso que entristecia Jesus. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria humilhado, açoitado, esbofeteado. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que receberia uma coroa de espinho que encravariam em sua cabeça. Jesus não estava angustiado por saber que carregaria a maldita cruz e muito menos por medo da morte. Jesus jamais teve medo da morte. Ele é o Senhor da vida. Ele não tinha medo do que aconteceria nesse sentido. Primeiro, porque ele já conhecia os planos do Pai desde a eternidade. Desde a eternidade que ele já conhecia a cruz, a coroa de espinho, os pregos em suas mãos e pés, a lança que lhe atravessaria o lado, os açoites que receberia no pátio da casa do sumo sacerdote, o escárnio, a vergonha, sua nudez que seria exposta em cima de um madeiro maldito. Tudo isso ele sabia, não era novidade para Jesus. Jesus também não tinha medo da morte, é impossível. Se há algo impossível para Deus, se há algo impossível para Cristo, é ter medo da morte. Não era isso. Em sua oração, Jesus expôs o real motivo de sua tristeza profunda. Olha o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Então, queridos, a grande tristeza de Jesus não era por causa da traição. A grande tristeza de Jesus não era por causa da via dolorosa que ele percorreria. A grande tristeza de Jesus não era porque ele sabia que estava para ser traído e humilhado. A grande tristeza, o que estava apavorando o coração de Cristo, era ele saber que chegou o momento dele beber do cálice de Deus. Que cálice era esse? Esse cálice era o cálice da ira de Deus. O recipiente eterno, transbordante da ira de Deus, reservado desde a origem dos tempos para ser derramado com fúria contra os pecadores, estava para ser derramado sobre Jesus. Por isso ele temeu. Você pode perguntar, como assim? Eu vou tentar explicar mais. Nós e Deus éramos inimigos segundo as Escrituras Sagradas. Nós éramos inimigos por causa de nossos pecados. Uma das maiores mentiras da história é que Deus ficou entristecido com o pecado de Adão e Eva. O que a Bíblia diz é que Deus ficou irado, furioso. Sendo que, à medida que o Senhor Deus apareceu, manifestou-se no jardim para julgar a ação do primeiro casal, ele também decretou o dia em que todos seriam julgados e receberiam a justa pena, o justo pagamento por seus pecados. A ira por nossos pecados não são derramadas imediatamente. Você já percebeu isso? Você não peca e recebe uma porção da ira de Deus. Peca e recebe outra porção da ira de Deus. Peca de novo e recebe outra porção. É assim que acontece? Óbvio que não. Nunca foi assim. À medida que o Senhor condenou o primeiro casal à morte espiritual, à medida que o pecado fez um estrago na humanidade, começou a ser reservado em um recipiente eterno, em uma represa eterna, o cálice da ira de Deus, para ser derramado sobre os pecadores no dia do juízo. Por isso que aos nossos olhos os ímpios permanecem impunemente. Por isso que aos nossos olhos os ímpios não são punidos por seus pecados. É porque nós também não fomos punidos por nossos pecados. O recipiente da ira do Senhor está sendo reservado para o último dia. Mas Jesus percebeu que naquele momento a nossa parte, a minha e a tua parte, a nossa parte naquele recipiente eterno da ira de Deus seria derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Então aqui, orando no jardim do Getsêmani, Jesus, que por toda a eternidade foi um com o Pai,
em um relacionamento perfeito, de amor eterno, por ele ter aceitado o nosso lugar, preste atenção nisso, por Jesus ter aceitado o nosso lugar, pela primeira vez em toda a eternidade, ele se encontraria com seu Pai, mas como inimigos, como adversários, porque ele tomou a nossa parte, tomou o nosso lugar. Jesus que tinha um anseio pela presença do Pai, Jesus que se alegrava com a presença do Pai, Jesus que se satisfazia somente em alegrar o Pai, se encontraria com Deus Pai, se encontraria com o Pai irado. Por isso Jesus sentiu angústia. Muito pior do que a traição de um amigo. Muito pior do que ser abandonado, açoitado uma noite inteira. Muito pior do que o inferno. É a ira de Deus. Jesus se sentiu horrorizado diante da perspectiva de suportar a ira de seu Pai. Jesus teve de encarar a morte, sabendo que seu Pai não estaria com ele. Ou seja, sabendo que seu Pai estaria com ele, mas não para ajudá-lo, não para consolá-lo, e sim para confrontá-lo, para castigá-lo. O Pai não estaria com Jesus, o Pai não estaria com o Filho. O Pai estava contra o Filho no Monte Calvário. Os açoites, a vergonha, o deboche, a tortura, a rude cruz, a via dolorosa, a coroa de espinhos, os pregos que atravessaram suas mãos, os pregos que atravessaram seus pés, a lança que lhe atravessou o lado, nada disso se compara ao horror de encarar o Deus Todo-Poderoso e irado. Por causa de mim, por causa de você, o Pai Eterno e o seu Filho amado se encontraram como adversários. Era esse o terrível cálice que Jesus estava prestes a beber. Então não foi sem motivo que ele orou em agonia dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O nosso olhar deve sair um pouco do sofrimento físico e olharmos mais esse fator espiritual que aconteceu no Monte Calvário. Nós temos uma mania de olhar só o fator físico. A cruz, os açoites, a vergonha, a nudez. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ele retrata muito bem aquela cena de tortura, e a gente fica comovido com aquela cena de tortura, e as pessoas se tornam até mais românticas quando vê aquela cena de tortura. Ai, foi por mim, e não sei o quê, foi por você. Mas a grande questão não é a morte física, a grande questão não foi o sofrimento físico. O que nos salvou e fez de Cristo alguém especial foi a ira de Deus que ele suportou. Na história da humanidade, houveram pessoas que sofreram fisicamente mais que Jesus. Naqueles dias, a forma mais terrível de tortura era a morte de cruz. Mas depois, já não há limite para a maldade humana. Houver outras formas mais de tortura. Que sofreu fisicamente, mas ninguém suportou a ira de Deus. O Jesus não era encarar a morte, o pavor do Senhor Jesus não era ter seu braço ensanguentado, suas costas em carne viva. Isso tudo é terrível. O sofrimento físico de Jesus tem valor e precisamos sim considerá-lo, mas além disso, ou mais que isso, devemos considerar esse fator espiritual que fez com que o Senhor Jesus levasse sobre si os nossos pecados e encontrasse com Deus. Então não foi sem motivo que ele orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao contrário do que alguém possa imaginar, Jesus não estava pensando em abandonar o barco. Tem gente que pensa nisso, né? Jesus foi tentado ali a abandonar o plano de Deus, a nos deixar morrer em nossos pecados. Isso nunca passou pela mente do nosso Cristo, nunca. Nunca, nunca. Nesse momento, Jesus não estava sendo tentado a desobedecer à vontade de Deus, não. Ele nos ama e jamais nos deixaria perdidos. A Bíblia diz que, tendo amado os seus, o amou até o fim. Mas mais do que a gente, preste atenção, isso aqui é sério, mais do que a nós, Jesus ama o Pai.
e ama fazer a vontade do Pai. Ele ama perfeitamente o Pai e obedece de forma perfeita. Então, quando Jesus disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, o que ele estava dizendo era o seguinte, Pai, não tem uma outra forma de nós resgatarmos pecadores sem que eu tenha que me enfrentar contigo. Não tem outra forma de nós resgatarmos os escolhidos sem nós termos que nos encontrarmos como inimigo. Jesus apenas pensou numa outra possibilidade. E será que não havia outra possibilidade de reconciliar pecadores como nós ao santo Deus, sem ter que Jesus passar pela cruz? Será que tinha outra maneira de quitar nossa dívida perante Deus, sem a necessidade de Jesus ter que encarar a ira divina? Não haveria outra forma de resgatar pecadores perdidos e satisfazer a justiça de Deus, sem Jesus ter que beber do cálice da ira? No versículo 44, diz que Jesus fez essa mesma oração por 3 vezes. Por 3 vezes ele pediu, por 3 vezes ele clamou, e por 3 vezes ele se contentou com a vontade do Pai. O silêncio de Deus significava um sonoro não para a oração de Jesus. Jesus sabia que essa oração não seria atendida. Estava conformado com o plano de Deus. Versículo 39, no finalzinho, te diz assim, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmão, Jesus estava pronto. Ele estava plenamente conformado aos planos do Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2:8, disse que Jesus foi obediente até a morte. Fazer a vontade do Pai sempre foi uma marca na vida de Jesus. Sua vida gira em torno de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não cumpre a vontade do Pai contrariado. Isso é a gente que faz, né? Fala a verdade. O Pai manda fazer alguma coisa, ou temos que fazer alguma coisa, a gente faz contrariado. Se pudesse, não faríamos. Não é assim com Jesus. Jesus ele tem a alegria de cumprir o que o Pai ordena. Então, resumindo, a fúria de Deus por cada um de nossos pecados, não apenas por nossos pecados, mas por todos os pecados de todos os filhos de Deus, desde o Éden até o fim dos tempos. O juízo de Deus por cada um desses pecados estava sendo represado, acumulado ao longo de séculos para ser derramado sobre nós no dia do juízo, mas Deus decretou derramar tudo sobre seu Filho amado Jesus. E Jesus cumpriu cabalmente esse plano. Como não amá-lo? Como não nos envergonhar? Em João 18:11, diz que ainda naquela noite, mais tarde, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro tentou proteger Jesus com sua espada, mas Jesus disse o seguinte, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? À disposição do nosso Cristo. Ele sabia qual era o cálice. E ainda assim, resoluto, pronto para tomar parte, para tomar a nossa parte na ira do Pai. Mas o Getsemane também foi o lugar de abandono. Nosso Cristo começou a experimentar o abandono ainda lá no jardim. Olha o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Nos 3 momentos de oração de Jesus, os discípulos dormiram. Jesus estava sofrendo seus piores momentos, lutando contra a tristeza profunda, preparando-se para seguir para o matadouro, na antessala da morte. Mas seus amigos mais próximos o abandonaram. Preferiram dormir. Daí para frente, isso só pioraria. Jesus seria traído por um, negado por outro, mas abandonado por todos. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento solitário. A presença dos discípulos seria pelo menos um conforto para Jesus naquela hora de densas trevas. Mas ao invés de ficarem ao lado do Senhor, eles estavam cansados demais. Ao invés de ficarem do lado do Senhor, eles estavam atarefados demais. Ao invés de ficarem do lado do Senhor, eles não tinham condições físicas e psicológicas para estarem do lado do Senhor naquele momento. Ao invés de ficarem do lado do Senhor, eles preferiram dormir e depois fugirem. Exatamente
o que todos nós faríamos se estivéssemos na mesma situação. Somos incapazes de um gesto nobre, como encarar a morte ao lado do nosso Cristo. Seguindo o texto, o que observamos é que, apesar do sofrimento e da morte de Jesus terem sido terríveis, tudo fazia parte dos planos de Deus. Ao versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Preste atenção, leve a sério a palavra de Deus. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Observem, Jesus não disse que chegou a hora do Filho do Homem ser capturado por pecadores. Segundo Jesus, o Filho do Homem foi entregue. Só mataram Cristo porque o Pai o entregou. Foi Deus Pai quem planejou o sacrifício do Deus Filho. Há um ponto fundamental que precisamos entender. Jesus não morreu por ter enfrentado as forças políticas de seus dias. Jesus não morreu por ter confrontado os poderosos que comercializavam a fé. Jesus não morreu por ter denunciado o comércio no templo. Jesus não morreu por ter militado a favor das minorias. Nada disso. Quem diz isso para você mente. E segundo o apóstolo Paulo, é um maldito, é um anátema, porque está corrompendo o evangelho. Somente as escrituras podem nos afirmar o verdadeiro motivo da morte de Jesus. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 3, diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Jesus morreu por causa de pecado. O plano divino não era acabar, modificar, transformar a condição social, política de ninguém. O plano divino era reconciliar pecadores ao Deus Santo. Independente da classe social, da etnia, da cor da pele. Independente, pecadores, são pecadores. Jesus morreu pelos pecados, para reconciliar pecadores ao Santo Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6, eu vou ler para os irmãos. Estou na nova versão transformadora de Romanos 5,6, diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. O Filho amado só morreu porque o Pai eterno o entregou. Ninguém tinha o poder para capturar o Filho de Deus. Foi Deus quem o entregou. Ele foi caminhando de forma obediente, como ovelha muda para o matadouro, como está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem entregou Jesus por nossos pecados foi o Pai. Foi o Pai. Essa parte é importante porque é uma falsa teologia, uma falsa doutrina que de vez em quando surge, que diz que Deus Pai é cheio de ira, é o Pai irado, enquanto Jesus é o Deus bonzinho. Jesus é o Deus, é o amor, e o Pai é o juízo, é o fogo divino. A Bíblia diz que quem entregou o Filho por pecadores, quem amou o mundo de tal maneira, foi o Deus Pai. Foi Jeová. E depois de orar, depois de sentir dor, depois de sentir abandono, Jesus se levantou para cumprir a sua missão. Versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Com essa frase, Jesus demonstrou que estava pronto, decidido, preparado, consciente, resoluto, determinado, apto para seguir o plano traçado por Deus desde a eternidade passada. E a partir desse momento, o que seguiu foi traição e sofrimento até o Calvário. Uma grande doutrina que flui desse texto é a doutrina do sofrimento imposto pelo pecado. Sabemos bem o que é pecado e sabemos bem como nossos pecados nos causam vergonha. Se passasse aqui no telão alguns dos pecados nossos dessa semana, não é naquele não, é aquele que você acha que é pior, aquele não, dessa semana, passasse aqui no telão, nós iríamos corar de vergonha. Nós sabemos disso.
Foram eles que foram lançados sobre Jesus. O santo, puro e perfeito Deus Filho recebeu sobre si nossos mais vergonhosos pecados. Ele que sempre foi puro, perfeito e santo, recebeu sobre si toda a nossa podridão. Por isso que Isaías diz, o texto que nós já lemos hoje, no início do culto, Isaías 53, a partir do 4, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não é enfermidade física, como alguns ensinam também. Óbvio que está falando de enfermidade da alma. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Não foi a lança que transpassou Jesus. Foram nossas transgressões, segundo Deus revelou a Isaías. Ele foi moído por nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Essa parte de Isaías é assustador. Diz que Deus, o Senhor aqui é Deus, Deus Pai. Deus Pai se alegrou em moer o próprio filho. Por quê? Porque Deus Pai tem alegria em ver o filho sofrendo, é isso? É um Deus sádico, não é verdade? Não é isso. Porque o Deus Pai sabia que o seu filho sofrendo era sinal de que nós estávamos voltando a ter um relacionamento com ele. Que nós voltaríamos a ter um livre acesso ao Pai. Que o caminho que foi cortado, o abismo que foi criado pelo pecado estava sendo desfeito enquanto nosso Cristo era moído na cruz do Calvário. O Deus Pai se alegrava porque o véu do templo estava sendo rasgado e todos nós agora temos acesso a Deus. Por isso que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo nosso pecado. Ah, meus irmãos, esse foi o sofrimento de Jesus na sexta-feira. O sábado, como um texto que eu compartilhei com os irmãos ontem, o sábado não foi sábado de expectativa. Tem gente que encara o sábado de Páscoa como aquela expectativa de algo que vai acontecer, a espera de um milagre, não é verdade? Mas não é nada disso. O texto bíblico quase que ignora o sábado. No sábado era um sábado de desespero. Toda a esperança que os discípulos tinham acabaram. Sexta-feira, 6 horas da tarde, quando Jesus foi sepultado. Mas chegou domingo. Chegou domingo. Mateus 28, a partir do versículo 1, diz assim, ó, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque sei que buscais Jesus, a quem foi crucificado. Seguindo, olha aqui para mim, o anjo deu a notícia que mudou a história. A notícia mais sublime da história da humanidade. Aquela notícia a qual os corações dos pecadores ardiam em grande expectativa. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como havia dito. Esse como havia dito é fabuloso. É como se os anjos chegassem para Maria, para as mulheres que foram até o sepulcro, consequentemente para todos os discípulos, e dissesse o seguinte, ele falou que ia ressuscitar. Vocês que são hábeis em esquecer da palavra de Jesus. Igualzinho a gente. Nada mudou. A ressurreição de Jesus foi o sinal de que Deus aceitou o sacrifício dele em nosso lugar. Só estamos aqui hoje porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, segundo a Bíblia, nossa fé seria vã e ainda permaneceríamos no pecado. Mas ele venceu a morte. Essa é a grande notícia.
Eu preciso terminar com 4 aplicações antes de cearmos. A primeira, Cristo ressuscitou. Então a nossa fé não é vã. Nós não servimos um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus criado pela mente humana, construído de madeira, de gesso, de ouro. Não servimos um Deus que foi vencido pela morte. Nós servimos um Senhor tão poderoso ao ponto de ter vencido a morte. A nossa fé, somente a nossa fé, tem razão de ser. Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã. Mas ele ressuscitou. Ele levantou dos mortos. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou. Então, não permanecemos mais no pecado. Irmãos, nós fomos livres das correntes, da escravidão do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele não mais nos domina. Ah, mas por que nós pecamos? Pecamos porque somos sem vergonhas. Mas ele não nos domina mais. Ele não tem mais poder sobre nós. Nós não temos mais a desculpa de dizer que é mais forte do que a gente. Eu tentei, mas não consegui. Nada disso. Nós não somos mais escravos do pecado. Em sua ressurreição, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e venceu também o pecado para nos fazer gente livre de verdade. Em terceiro lugar, Cristo ressuscitou. Então não tememos mais a morte. Os que morreram na fé não estão perdidos, como nem nós estaremos perdidos quando a morte chegar. A grande diferença, uma das grandes marcas do cristão é essa. O cristão pensa na morte como a dor da ausência, da saudade, não é verdade? Da separação, mas nunca como desespero, nunca como desespero, nunca. Nosso Cristo venceu a morte. Nós a venceremos também. Quando nossos olhos fecharem nessa terra, se abrirão na glória, irmãos. Quando nossos olhos fecharem aqui nesse mundo, nós contemplaremos o nosso Cristo. A alegria, o contentamento será tão grande que nós vamos nos lembrar dos nossos amados, não como tristeza, não com saudade, não haverá ocasião, momento, não haverá possibilidade nenhuma de nenhum tipo de sentimento ruim diante do nosso Cristo. Quando nossos olhos fecharem nessa história, contemplaremos o nosso Senhor e só temos essa certeza, porque só Ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos no último dia. E por fim, o terrível sofrimento que Jesus passou por nós não pode ser esquecido. Considerar todo o sofrimento de Jesus pode mudar a nossa forma de viver. E, de novo, não estou falando só do sofrimento físico. Estou falando do fato dele ter suportado a ira de Deus por seus pecados. Cada vez que você pensar em pecar, lembra do que Jesus suportou por eles. Não podemos nos esquecer. Lutaremos mais intensamente contra o pecado à medida que lembrarmos do sofrimento de Jesus. Mas tem um detalhe. Jesus sabia que nós temos problema de memória. Todos nós. Com o passar do tempo, a gente vai desvalorizando coisas que deveriam serem valorizadas cada vez mais em nossa vida. Principalmente a morte de Cristo. Para que não corrêssemos o risco de nos esquecer do sofrimento e da ressurreição, Jesus instituiu a Santa Ceia. A ceia serve para isso. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, para que nós não nos esquecêssemos de sua dor, de sua morte, do preço que ele pagou no Calvário. Em memória de mim não significa que devemos ter lembranças do Jesusinho bacana, gente boa. Não. Em memória de mim, era Jesus nos ordenando que de tempo em tempo nos reuníssemos somente para lembrarmos da cruz e da ira de Deus que ele suportou. Pai amado, receba esse culto com um fruto de coração de grato a Ti, ó Deus.
dar-nos ainda o domingo de paz em Tua presença, uma semana de paz em Tua presença. Leva-nos em paz desse lugar. Queridos, que a graça do nosso grande Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestado na cruz do Calvário, que as doces consolações do Espírito Santo sejam todos derramados sem medida sobre a vida de cada um de nós. Que a igreja do Senhor diga amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva,